No vídeo de hoje vamos conversar sobre Sodomita, de Alexandre Vidal Porto, o novo livro dele que eu gostei demais. Assim, até agora nenhum dos livros do Alexandre me decepcionaram. Eu gostei muito, acho que de todos que eu li Cloro, li Sérgio Y Vai à América, mas o Sérgio para mim é o ápice, eu gostei bastante desse livro. Lançado pela Companhia das Letras, esse livro me chamou muita atenção. Então, assim que foi lançado, eu estava esperando uma promoção do livro físico, mas acabei pegando o e-book que baixou bastante o preço. Então, eu li, é um livro bem curtinho, dá para ler muito rapidinho. É um livro que traz muitas reflexões, sobretudo com as questões da homossexualidade. Também os livros dele passado, né, como Cloro e o Sérgio Y também vão trazer esse tema, né, sobre a homossexualidade. E esse aqui não é diferente. Só que ele traz um ponto de vista bem diferente desses outros. Né? É um ponto de vista mais voltado do passado, ali em meados de 1669. Enfim, vem comigo para a gente saber um pouquinho mais sobre essa história. Sodomita, de Alexandre Vidal Porto, vai contar a história de Luís Delgado, que em 1669, né, em Portugal, ele é português, foi acusado de sodomia, homossexualidade ali naquela época. Então ele foi acusado com todo aquele discurso medieval. Bom, a gente sabe que é uma outra época, então era passível de acontecer essas coisas. Eles desconheciam é, toda uma história, né? E os comportamentos do ser humano, aquela coisa toda, sobretudo a sexualidade. Então, o Luiz Jogado foi acusado, né? Pegaram ele de fato fazendo a sodomia, então praticando atos homossexuais. Então, ele foi denunciado e foi julgado, e sua punição foi simplesmente mandar para terras selvagens, terras essas chamadas de Brasil. Então, ele atravessa o oceano e vem para o Brasil no início ali, acho que no início dos anos de 1700, né? Eu me choquei muito, né? E fiquei bastante também surpreso com a qualidade da escrita, que já conheço a escrita do Alexandre Vidal Porto, mas as nuances, né? Os nuances que ele traz sobre esse tempo, muito vocabulário, alguns momentos é até arrastado, porque ele traz aquele vocabulário daquela época, mas é um livro tão gostoso de ler, até por causa da história, né? O que mais me chamou a atenção no início de Sodomita é que tem todo aquele rito, né, da prisão, das correntes, das galês, né? Isso me lembra muito Os Miseráveis. Não sei se vocês já leram Os Miseráveis, sem dar spoiler. Os Miseráveis tem todo aquele início que conta um pouco da história das prisões, das galês, sobretudo ali onde o Jean Valjean, que é um dos protagonistas principais do livro, ficou, né, foi preso, enfim. Mas aqui ele conta, né, como foi, ele foi capturado, ele foi denunciado, ele foi julgado e a punição dele foi ser mandado para terras selvagens. Ele atravessa todo o oceano, conta toda aquela história da travessia desse homem. E quando chega aqui, né, na Baía de Todos os Santos, na Bahia, ele vem para cá trabalhar, seguir uma vida e ficar aqui, né? Jogaram ele de fato nessas terras aqui. Só que ele não contava com o destino. O destino é sempre assim, né? Ele pode trazer coisas boas, mas também ele pode trazer coisas ruins. Aqui ele se depara com um mundo novo, né? Os costumes novos, o tempo ainda da escravidão. Ele vê aqui muitos negros, também o trabalho é totalmente diferente dos trabalhos lá em Portugal, né? Sobretudo porque tem aquele fervilhão de pessoas ali na Europa, muitas pessoas estudadas, e aqui é coisa totalmente diferente. Aqui tem podemos dizer, um trabalho mais de agricultura, então ele vai conhecer muito disso. Quando ele chega aqui no Brasil, ele também se depara com outros portugueses. Não só ele, mas tem diversos outros, sobretudo portugueses que vieram trabalhar aqui de militar. Inclusive, ele se apaixona, né? Tem uma apaixonite por um militar que, a priori, eu achei que fosse é, um romance ali, meio um amor platônico. Mas não. Eu não vou até entrar em detalhes do que vai acontecer entre ele
e esse militar. Mas diante disso já me chama a atenção muitas coisas, né? É a questão da homossexualidade. Tiraram ele de lá, de Portugal, né? E acusaram ele de sodomia, de práticas homossexuais, e jogaram ele em uma terra estranha, né? Dita selvagem, chamada Brasil. Chega aqui no Brasil. E aí, claro, né, ele tenta se redimir, ele é uma pessoa muito católica, ele é uma pessoa muito religiosa e tenta reprimir esses seus desejos, né, seus desejos sexuais. E chega aqui, se depara com as pessoas, com outros homens e esse desejo ele vai e volta ali e ele meio que se se policia, né, com toda essa repressão, e aqui tem todo aquele rito. E isso é bem interessante, porque se a gente levar para os dias atuais, né, claro que tem esse tempo, nada mudou nesse momento, né? Claro, primeiro é que toda a questão do preconceito, saibamos que é uma um momento diferente da história, né? O pensamento era diferente, mas se a gente trazer para os dias atuais, apesar das evoluções que tivemos, de tantas coisas conquistadas pela comunidade LGBTQIA+, é muita coisa ainda permanece, né? Sobretudo essa questão do casamento, muitas pessoas se incomodam com o casamento gay, até parece que elas são elas que vão casar. Então tem todo o comportamento que muitas pessoas se incomodam, então gera um preconceito. Além disso, tem toda essa questão da repreensão. Como você ainda é vítima, né, de todo preconceito e de todo pensamento contra, né, a homossexualidade, você entra naquela paranoia de não se aceitar. E com isso se autocastiga. É o caso do Luiz Delgado, que ele passou muito tempo reprimindo aqui quando chegou no Brasil, reprimindo esse desejo, né? E o desejo, que era um desejo intrínseco dele, um desejo natural dele, ele conseguiu expor. E chega aqui, ele vê muitos homens, ele vê muitas pessoas novas, é um país diferente, é uma cultura diferente. Primeiro tem um caldeirão cultural, porque tem pessoas de vários países, então há essa mistura. E aí ele se sente atraído por algumas pessoas, sobretudo por um militar específico. E, gente, é inevitável, é algo natural, algo que vem de dentro. Então tem toda essa discussão. Mas o destino, ele não para por aí, porque aparece nesse caminho uma pretendente. E aí a pretendente, que é o padrinho dessa menina, ele prometeu essa menina que essa menina ia casar em algum momento. E aí chega o Luiz Delgado, né, que todo aquele sujeito sofisticado, muito culto, lê aquela coisa toda, e ele acha que o Luiz seria um bom pretendente. Ele acaba casando, né, sua sobrinha, porém ele já fala para a menina, olha, eu uso como uma espécie de cinto de castidade, aquela coisa toda. Então, eu não vou... Eu posso até casar com você, mas não teremos relações, né? Então, seremos um casamento, mas seremos amigos. Tanto que eles dormem em ambientes diferentes, até para não entrar em tentação. Ela mesma faz esse acordo, né? A gente vai observar ao longo do tempo o comportamento dela. É bem interessante. E a própria evolução do Luiz Delgado. É um livro muito interessante porque ele vai bater de frente, né, em todas essas questões, né, do preconceito desde daquela época, mas a gente pode fazer paralelos para os dias atuais. O que podemos dizer que que não me agradou nesse livro, trazendo esse ponto, é que eu acho que faltou um pouco de profundidade, emotiva mesmo, emoções de outros personagens, né? A própria esposa do Luiz Delgado, o próprio militar. Eu queria saber um pouco mais dele. Claro que o foco é em Luiz, mas eu queria saber um pouco mais dele, mas focando no Luiz, trazer um pouco mais de emoção, um pouco mais de profundidade para saber quem de fato é o Luiz. Então fica um pouco... Às vezes a gente lê e fica sentindo um pouco camuflado.
como fosse uma sombra em alguns momentos. Mas o livro não deixa de ser um espetáculo, porque ele traz essa visão da época. Eu creio que ele estudou para fazer esse livro, porque tem muitos pontos históricos aqui que batem com a história. Então, todo esse levante ali do início, né, todo aquele percurso da Odisseia do próprio Luiz Delgado. E a gente considera isso, né, uma odisseia, porque de fato era uma odisseia. Sabe aquele negócio que a gente não consegue ficar com uma máscara por muito tempo? Então traz muito esse discurso da gente não conseguir fingir que não somos, né? Fingir ser algo que não somos. Então é basicamente a história do Luiz Delgado. Ele fingia algo que ele não é, ele reprimia os desejos, porque o próprio corpo ele vai dar sinais, e isso fica claro no livro, que o Alexandre Vidal Porto coloca ali alguns pontos que o próprio corpo dá sinais, os sonhos, os desejos, aqueles desejos mais intrínsecos dele. Então é uma jornada fantástica de autodescoberta em um mundo totalmente diferente do que ele viveu, do que ele estava, de onde ele nasceu. É uma jornada de encontro com eu mesmo, né? Uma jornada de autodescoberta. É um livro exuberante. E, claro, todo o contexto histórico por trás ali, o Brasil dos anos de 1700 e toda uma questão, claro, né, social, comportamento humano e até antropológica. Eu adorei o livro, muito bom. É um livro que eu posso dar 4 estrelas, fácil, fácil. Gente, vale a pena investir muito nessas histórias do Alexandre Vidal Porto. É sempre um bom entretenimento e ele sempre traz algo pra gente refletir. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E se você quiser se aventurar nesse livro, aqui embaixo eu vou deixar os links, tanto do e-book quanto do livro físico, né, lá os links da Amazon. Então, se você comprar através dos links, ajuda muito o canal. É isso, gente. Um cheiro para vocês e até a próxima. Tchau.